pessoal. Eu sou a professora Rosângela e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma aula sobre reportagem. Para esta aula, nós vamos trabalhar com a habilidade 01, que é identificar e comparar as várias editoriais de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar, e o destaque, enfoque dado e a fidedignidade da informação. Os objetivos dessa aula é apresentar para vocês o gênero reportagem e proporcionar uma problematização acerca do tema retratado. Vamos lá, então? Para nós começarmos a falar sobre esse gênero, vamos entender um pouquinho do que é a reportagem. Nós trabalhamos no início do ano a notícia, né? Então, vocês já conhecem um pouco sobre esse tipo de texto, né? Esse texto jornalístico. Então, a reportagem, ela é um gênero textual do campo jornalístico e midiático que traz informações sobre fatos de interesse público, podendo incluir depoimentos, dados estatísticos, análise de dados e pesquisa, opiniões e interpretações do autor, entrevistas, relação de causa e consequência, entre outros, com vista a aprofundar as informações que compõem o texto. Então, e o que difere a reportagem de uma notícia? Então, nós aprendemos que a notícia, ela traz fatos pontuais, né? Nós trabalhamos no início do ano e sabemos que a notícia tem que trazer um assunto atual, que está acontecendo no momento. Porém, na reportagem, não necessariamente precisa ser assim. A reportagem traz fatos, é uma narrativa, nós podemos chamar de narrativa, porém uma narrativa de um fato, não é ficção. Mas não precisa ser algo atual. Então, diferente da notícia, a reportagem não visa necessariamente abordar um assunto pontual, algo que esteja acontecendo no momento. Por isso que nós podemos ler uma reportagem que já foi publicada há alguns anos e ainda é interessante, diferente da notícia, porque a notícia, ao passar do tempo, ela perde o interesse, não é mais interessante, porque ela traz assuntos atuais. A reportagem não necessariamente. A reportagem, além de relatar um fato ou um tema, como uma notícia, também analisa, mostrando várias opiniões para ampliar o conhecimento do leitor sobre o tema. Então, a reportagem, ela vai a fundo, é diferente da notícia. A notícia, ela precisa responder no lead, né, principalmente, trazer as principais informações da situação ali. Responder as perguntas, quem fez o quê, quando, onde, por quê. Isso tem que aparecer ali muito claro e objetivo na notícia. A reportagem, ela vai analisar esses fatos, se aprofundar nesse assunto, tá? Então, na reportagem, há depoimentos de pessoas entrevistadas para a matéria, o que dá credibilidade à reportagem e amplia a informação. Então, a notícia também traz entrevistas, né? Porém, a reportagem, ela traz esses depoimentos com mais aprofundamento, para dar uma ampliação para a informação. Em geral, ele é escrito entre aspas, diferenciando-se do texto do repórter. Então, o repórter, ele apresenta o texto, a fala do entrevistado, entre aspas, para que a gente consiga perceber que ali é a fala de uma outra pessoa. Essa reprodução aparece entre aspas e acompanhada do verbo de elocução. Verbo dizer, afirmar, responder, por exemplo. Esse verbo ele pode introduzir a fala da pessoa ou vir depois no final da fala. Isso nós chamamos de discurso direto. Então, o discurso direto, quando ele aparece entre aspas, para mostrar que ali é a fala de uma outra pessoa. Por exemplo, aparece entre aspas a fala de alguém e no final o repórter escreve, explica fulano de tal. Ou no início, disse fulano de tal. Então, os verbos aí nós chamamos de verbo de elocução. Então, uma metáfora legal para você entender a diferença de reportagem para notícia é você perceber que a notícia é superficial. Ela fica na superfície. A reportagem, ela vai mais fundo, ela analisa o assunto, o tema. A partir do momento que o repórter faz essa análise, ele coloca ali a opinião dele. Ou seja, ele tem o ponto de vista do repórter. Aí você consegue perceber isso através do texto mesmo.
e você não é obrigado a concordar com o ponto de vista daquele repórter, daquela pessoa que escreveu o texto. Você pode fazer a sua própria análise também. A notícia não, ela precisa ser parcial, objetiva, certo? Continuando, então, onde são divulgadas as reportagens e como deve ser a linguagem. Então, nós sabemos que a reportagem é um texto jornalístico, então elas são divulgadas em jornais, assim como na notícia, revistas, sites da internet, programas de rádio e de televisão. O perfil desses veículos determina o tema, o grau de aprofundamento e os recursos complementares. Então, o perfil do veículo de comunicação é que vai determinar qual o tema que vai ser abordado ali e quais são os recursos que eu vou utilizar, qual é o grau de aprofundamento que eu vou ter ali naquela reportagem. Por exemplo, se eu vou escrever uma reportagem para uma revista de moda, por exemplo, o tema tem que ser ligado a essa área. Se é ciência, né, o tema ligado à ciência. Se é uma reportagem investigativa para uma revista policial, por exemplo. Os recursos utilizados são fotografias, mapas, arquivos de vídeos, gráficos, infográficos, boxes, que têm a função de resumir. Esses recursos eles podem resumir ou ampliar a informação, para que o leitor consiga compreender melhor a reportagem. Importante, gente, na reportagem aparecer esses recursos, tá? O emprego da norma padrão, né, a linguagem precisa ser empregada na norma padrão, adequada ao público leitor. Quem é o público leitor? Pessoas em geral ou interessadas no assunto. Então, mesmo que seja uma reportagem que trate de ciência, não é somente as pessoas ligadas a essa área que vai ler essa reportagem. Por isso, a linguagem tem que ser adequada. Uma pessoa curiosa, que não está ligada a esse meio, pode querer ler essa reportagem e ela precisa entender. Quando um repórter emprega termos que não considera de uso corrente de seu público-alvo, ele procura explicá-lo na sequência. Então, isso é muito importante. Eu não posso escrever uma reportagem somente com termos científicos. Se eu estou falando de ciência, eu vou escrever só termos científicos, o meu público não vai compreender. Então, eu tenho que explicar esses termos na sequência, para que todos consigam compreender a reportagem. Tipos de reportagem. A reportagem de fatos. Reportagem de fato, ela é mais parecida com uma notícia, porque ela traz fatos atuais, né? Porém, é uma narrativa, porém ela vem aprofundando esses fatos. Pode ser, por exemplo, uma notícia de um acidente de ônibus na cidade. Ali, o repórter vai apresentar as principais informações que aconteceu ali, quando, onde, por que aconteceu. Porém, se eu quero transformar essa notícia em uma reportagem, eu posso. É só eu procurar fazer uma análise mais profunda sobre esse assunto. Aí eu vou analisar a cidade em geral, por que aconteceu esse acidente, vou entrevistar pessoas ligadas àquele bairro, que conhecem aquela situação, aquela cidade, entender o motivo, tudo. Aí eu faço uma análise mais aprofundada e aí aparece também o ponto de vista do repórter. Então, a reportagem de fatos seria dessa forma. Reportagem documental. Aí eu tenho a reportagem de interesse do leitor. Posso escolher um tema, não necessariamente algo que esteja acontecendo naquele momento. Posso escolher um tema como saúde, comportamento, moda, educação, cultura, lazer, entre outros, e fazer uma análise aprofundada desse tema, com destaque dos aspectos mais interessantes desse tema. Isso que é importante. Análise aprofundada, trazer depoimentos, buscar informações detalhadas sobre o assunto. E a reportagem, como já foi dito, ela é ampla, né? Mas é ampliada. Mesmo quando a gente está assistindo num jornal de TV, por exemplo, para a gente entender a diferença da reportagem para a notícia, você pode ver que o tempo de transmissão de uma notícia é menor que o tempo de transmissão de uma reportagem. Num jornal impresso ou numa revista, também a reportagem ela ocupa uma página, mais páginas, né, de uma revista ou de um jornal do que a notícia. Reportagem de divulgação científica. A reportagem de divulgação científica ela traz novidades sobre temas científicos
descobertas recentes, pesquisas, com uma linguagem acessível ao leitor, base em fontes especializadas no assunto. Então, como já foi dito, a linguagem tem que ser adequada ao público. Por ser uma linguagem, uma reportagem de divulgação científica, eu tenho que trazer, então, as explicações daqueles termos científicos, para que o público consiga compreender. Reportagem sobre pessoa, ou um perfil, ou um lugar. Então, se eu vou fazer uma reportagem sobre uma celebridade, eu vou buscar informações, eu posso fazer uma reportagem sobre um perfil, uma pessoa, ou pode ser uma celebridade, pode ser uma pessoa importante para a sociedade, ou um lugar interessante, um ponto turístico também pode haver uma reportagem nesse sentido. Agora nós temos também, gente, a fotoreportagem, que está muito atual aí, né? Fotoreportagem, como o nome já diz, ela é retratada através de imagens, traz a realidade através de imagens. A fotoreportagem é uma variação da reportagem e a principal fonte, no caso, o principal recurso são as imagens, são as fotos. A intenção da fotoreportagem é fornecer informações amparadas por fotos impactantes. Então, as fotos têm que ser, tem que impactar o leitor para que ele possa sentir interesse em continuar lendo essa reportagem. Ela circula em jornais, revistas, sites e blogs. A linguagem é objetiva, de acordo com a norma padrão. Então, sempre reportagem, textos jornalísticos em geral, sempre de acordo com a norma padrão. A menos que eu esteja escrevendo uma reportagem para uma revista voltada para o público mais jovem, né? Então, eu posso trabalhar uma linguagem mais leve. Mas se eu tiver um jornal mais sério, que trate de economia, que trata de política, a linguagem tem que ser adequada, tem que ser na norma padrão. O ponto de vista do jornalista aí vem por meio das imagens. Se não tem tanto texto na fotoreportagem, o ponto de vista do jornalista aparece através das imagens. Pela escolha das imagens, eu consigo perceber qual é o ponto de vista do repórter. Esse tipo de reportagem é organizada com título, texto informativo, recursos multimodais verbais e visuais, fotos que despertam a atenção do leitor, legendas com pequenas informações que complementem o que está sendo visto. Ou seja, a legenda ela não pode descrever a imagem fala por si. Então, a legenda ela é só para complementar a informação da imagem. Um diálogo eficiente entre a legenda e a imagem. No livro de vocês, aparece esse tipo de reportagem na página 36 e 37. Vocês podem procurar para se informar lá também. Diferentes veículos de divulgação de reportagem. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma reportagem. Temos o título, manchete, e como que eu vou saber onde essa reportagem foi divulgada? Então, a gente pode observar a barra de rolamento, textos, links, né? Textos relacionados. Então, por essa estrutura, por essa foto, a gente consegue perceber que a reportagem foi transmitida num site de notícias. Então, consigo entender isso aí. Então, são diferentes, como nós vimos lá no início, as reportagens elas são divulgadas em jornais impressos, revistas, sites na internet, TV, rádio. Essa aqui é uma reportagem que foi publicada em um site de notícias. A próxima reportagem, pela estrutura, pela foto, a gente percebe que ela foi divulgada em uma revista. Como que eu vou saber qual é a fonte? Buscando a página inteira. Você vai buscar os rodapés, e aqui você pode perceber no final do texto que há ali a fonte de divulgação do texto. Uma revista muito conhecida. O tema é saúde, né? E é um assunto que vocês podem ver que continua sendo interessante. Por mais que seja a antiga reportagem, foi publicada em 2013. Porém, ainda é um assunto interessante, que desperta o nosso interesse pelo título. Próxima reportagem, pela foto, podemos perceber que é uma reportagem que foi publicada em um jornal impresso. Veja também o título, né, a manchete, que desperta o interesse
a curiosidade do público. Então, a reprodução assistida é cada vez mais segura e confiável. Então, a reportagem, que apesar de ter sido publicada há muito tempo, continua interessante. Qualquer pessoa pode pegar e querer ler essa reportagem. E, por último, eu trouxe uma foto de um estúdio. Então, é um estúdio de televisão, uma reportagem quando ela é transmitida numa televisão, no jornal, de TV, aí, mais ou menos, né, desta forma. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e que tenha trazido alguma informação interessante para vocês. Obrigada e até a próxima.